Primeiro-ministro de Israel diz que guerra em Gaza será longa. Mortes no conflito passam de 5.000. E você vai ver também. Tensões aumentam na Cisjordânia em meio a conflito entre Israel e Hamas. Venezuela liberta 5 opositores após acordo sobre eleições e alívio de sanções dos Estados Unidos. Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro prendem 4 policiais civis e um advogado por tráfico de drogas. Pesquisa mostra que limite no parcelamento sem juros com cartão de crédito pode levar 118 milhões de consumidores a reduzirem compras. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O primeiro-ministro de Israel afirmou hoje que a guerra que seu país trava contra o grupo terrorista Hamas será longa. No 13º dia de confrontos, as forças de defesa israelenses anunciaram ter matado o chefe da ala militar de um grupo palestino em Rafah, na faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense disse que a guerra moderna contra os piores do planeta, que são os bárbaros, será longa. O pronunciamento foi feito nesta quinta-feira durante a visita do premier britânico Rishi Sunak. I want to thank you for your solidarity, your clear unwavering support from the minute this war began. No começo do encontro, Netanyahu agradeceu a Sunak pela sua solidariedade desde quando a guerra começou e que a vinda dele significa muito. Por sua vez, o representante do Reino Unido, Rishi Sunak, prometeu apoio britânico ao país, que, de acordo com ele, enfrenta sua hora mais sombria de Israel. In Israel's darkest hour, as your friend, we will stand with you in solidarity, we will stand with your people, and we also want you to win. Como seu amigo, estaremos com você em solidariedade, estaremos com seu povo e também queremos que você ganhe. Sunak chegou a Israel hoje, enquanto a contraofensiva em Gaza aumentava. O primeiro-ministro do Reino Unido também agradeceu ao governo israelense por apoiar as famílias dos reféns britânicos. Há quase 2 semanas do conflito, o número de mortos aumentou para 5.200 pessoas hoje. Sunak aguarda ainda um acordo que permita a saída de britânicos que estão na região. Na manhã de hoje, militares notificaram as famílias de 306 soldados mortos desde o início da guerra. Um porta-voz do Hamas havia informado na semana passada que o número de reféns capturados era algo entre 200 e 250. Também nessa quinta, o comandante das Forças de Defesa de Israel fez um comunicado de que a manobra da guerra para o lado inimigo será longa, mas que a operação tem os melhores comandantes da FDI. Ontem, durante o encontro de Netanyahu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Tel Aviv, foi anunciado um pacote sem precedentes para a defesa de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Na ocasião, Biden garantiu ainda apoio financeiro de 100 milhões de dólares em ajuda humanitária a Gaza. Israel e Egito vão permitir a entrada de 20 caminhões com mantimentos em Gaza. A expectativa da ajuda humanitária na faixa de Gaza é grande, depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o Egito concordou em abrir a fronteira com o território palestino. Os caminhões que transportam ajuda humanitária para o pequeno território, que tem mais de 2,4 milhões de habitantes, estão bloqueados há vários dias na passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o líder egípcio Abdel Fattah al-Sisi aceitou a entrada de até 20 caminhões em Gaza. Este vai ser o primeiro comboio de ajuda para a região desde 7 de outubro, quando o grupo palestino Hamas executou um ataque sem precedentes contra Israel, que matou 1.400 pessoas, a maioria civis. Desde então, Gaza permanece sob cerco total, com uma onda de bombardeios aéreos e o bloqueio do enclave palestino, além de milhares de soldados preparados para uma incursão terrestre. A situação em Gaza é crítica, com hospitais saturados e mais de 3.400 mortos e 12 mil feridos desde o início da represália israelense.
O sexto e último voo programado da Força Aérea Brasileira com brasileiros resgatados de Israel chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira. Desta vez, a aeronave trouxe 219 passageiros. O avião pousou na base aérea do Galeão. Segundo o Itamaraty, 1.135 brasileiros foram repatriados desde o início do conflito entre Israel e o Hamas em 7 de outubro. Desde então, 6 voos da FAB foram direcionados para o resgate de brasileiros que estavam na região em uma primeira fase. E as tensões estão aumentando na Cisjordânia, onde palestinos foram mortos em confrontos tanto com as forças israelenses como com os colonos, após Israel anunciar um cerco total a Gaza em resposta aos ataques do grupo Hamas. A Cisjordânia é o território palestino a oeste do Rio Jordão, adjacente a Israel e a Jordânia, e seus residentes esperam que o território faça parte de um futuro Estado palestino. Desde que Israel assumiu o controle e ocupou a Cisjordânia em 1967, após a Guerra dos 6 Dias, ela tem sido colonizada por civis israelenses, muitas vezes sob proteção militar. A maior parte do mundo considera estes colonatos ilegais à luz do direito internacional, mas apesar disso, sucessivos governos israelenses prometeram apoiá-los. Israel vê a Cisjordânia como território disputado e afirma que a sua política de colonatos é legal. Este ano, após a eleição do governo mais direitista e extremista da história de Israel, sob a liderança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a violência entre colonos e palestinos na Cisjordânia aumentou. E 2 mísseis foram disparados do Líbano em direção à ocupação israelense de Al-Manara hoje. E Israel respondeu com fogo de artilharia nos arredores do lado libanês da fronteira. Não foram registrados feridos nos ataques aéreos israelenses nos arredores do sul do Líbano. Aviões israelenses sobrevoavam o sul do Líbano e a cidade costeira de Saída por volta da meia-noite. De acordo com a agência estatal libanesa, os corpos recuperados pela Cruz Vermelha libanesa eram de combatentes. E o escritório de comunicação do Hamas divulgou um vídeo de propaganda supostamente com cenas do ataque lançado contra Israel em 7 de outubro. As imagens mostram ofensivas por terra, ar e mar. Uma sequência de foguetes disparados em direção ao sul do território israelense é interrompida por homens armados em parapentes motorizados voando em direção ao país vizinho. O vídeo inclui sequências filmadas em primeira pessoa e em uma câmera que se assemelha a jogos de videogame. Entre as cenas, uma bandeira de Israel é arrancada de uma janela por um militante do grupo islâmico palestino. Homens cortam a cerca na travessia de Erez e invadem o território israelense, seguidos por disparos de foguetes e até mesmo tanques de guerra. O ataque de 7 de outubro deixou mais de 1.400 mortos em Israel e foi o início do conflito aberto contra o Hamas. Nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde do Movimento Palestino informou que a resposta israelense deixou um saldo de mortes na faixa de Gaza de pelo menos 3.785 pessoas, entre as quais mais de 1.500 crianças, quase 1.000 mulheres, além de mais de 12.000 feridos. Na França, 14 aeroportos receberam hoje novas ameaças de ataques, dos quais ao menos 11 foram evacuados, alguns brevemente, assim como o Palácio de Versalhes. Na véspera, a maior parte dos grandes aeroportos franceses, com exceção dos parisienses Charles de Gaulle e Orly, foram temporariamente evacuados devido a ameaças semelhantes, provocando o cancelamento de 130 voos. As autoridades elevaram o nível de alerta para ataque de emergência na sexta-feira da semana passada, após o assassinato do professor Dominique Bernard por um muçulmano radicalizado em Arras, no norte do país. Entre os aeroportos onde foram realizadas evacuações nesta quinta-feira estavam Brest, Carcassonne, Rennes, Bordeaux, Montpellier e Nantes. O de Lille indicou na rede social X que estavam esvaziando o terminal devido ao alerta de bomba, antes de anunciar a reabertura meia hora depois.
A Comissão Europeia anunciou hoje que iniciou investigações sobre desinformação nas redes sociais Facebook e Instagram controladas pela Meta, assim como no TikTok, relacionadas com o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A comissão disse ter apresentado pedidos formais de informações adicionais à Meta e à ByteDance, empresas matrizes das plataformas, uma semana depois de lançar uma investigação contra a Rede X, antigo Twitter. No caso da Meta, autoridades afirmaram que solicitaram informações sobre a disseminação e amplificação de conteúdo ilegal, enquanto o TikTok vai responder sobre os esforços para evitar a difusão de conteúdo violento e discurso de ódio. As companhias agora têm até 25 de outubro para responder às exigências da comissão e 8 de novembro para apresentar informações mais específicas. A Comissão Europeia apontou que as investigações se apoiam nas obrigações das grandes plataformas no âmbito da nova Lei de Serviços Digitais, que faz parte do esforço da União Europeia de adotar normas que regulamentem o funcionamento das grandes plataformas. E veja a seguir, Polícia Federal e Ministério Público do Rio de Janeiro prendem 4 policiais civis e um advogado por tráfico de drogas. E ainda, pesquisa mostra que limite no parcelamento sem juros com cartão de crédito pode levar 118 milhões de consumidores a reduzirem compras. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 46 minutos, pelo horário de Brasília. A Venezuela libertou 5 presos, dentre eles figuras conhecidas da oposição política, que confirmou a soltura na madrugada desta quinta-feira. A ação ocorre após um acordo eleitoral entre a oposição e o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro para que sejam realizadas eleições à presidência do país no segundo semestre do ano que vem. Chegou à Venezuela o primeiro voo dos Estados Unidos com migrantes após o acordo entre os dois países. O governo americano levantou temporariamente as sanções sobre as indústrias do petróleo, gás e ouro na Venezuela. Os Estados Unidos enviaram o primeiro avião com migrantes para a Venezuela nesta quarta-feira. Com os pés e mãos algemados, 130 pessoas foram deportadas dos Estados Unidos em um avião que partiu de um aeroporto no Texas, perto da fronteira com o México. A aeronave fretada pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, que serve Caracas. A Casa Branca anunciou no início de outubro um acordo com o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro para a repatriação ordenada, segura e legal de imigrantes que não têm base legal para permanecer nos Estados Unidos. Também nesta quarta, os Estados Unidos levantaram temporariamente as sanções sobre as indústrias do petróleo, gás e ouro venezuelanas. A medida foi tomada depois que o governo de Maduro e a oposição fecharam um acordo sobre as eleições de 2024, destacou o Departamento do Tesouro americano. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que responde ao departamento, emitiu uma licença de 6 meses que autoriza temporariamente transações relacionadas ao setor de petróleo e gás na Venezuela, indica o comunicado. O texto destaca que será renovada apenas se a Venezuela cumprir seus compromissos eleitorais e com as pessoas detidas injustamente no país. O governo brasileiro autorizou a entrada de 294 militares dos Estados Unidos no Brasil para um exercício combinado com o Exército. A edição deste ano, marcada para acontecer até 20 de novembro, é a primeira em território amazônico. O exercício combinado de operação e rotação, chamado de CORE, é realizado anualmente no Brasil em parceria com as forças norte-americanas. O CORE surgiu em 2015 por meio de um acordo de cooperação de defesa entre Brasil e Estados Unidos. No ano passado, os militares brasileiros participaram do exercício conjunto nos Estados Unidos. Neste ano, o CORE 23 será realizado no Pará e no Amapá. Segundo o Comando Militar do Norte, esta será a primeira vez que o exercício combinado com o Exército norte-americano acontece em território amazônico.
Além do decreto autorizar a entrada de quase 300 militares norte-americanos no país, também permite que as forças dos Estados Unidos ingressem ao país com armamentos e outros equipamentos. O Exército informou que o exercício tem como objetivo aumentar a capacidade operacional da tropa, manter os laços históricos entre os países e incrementar a integração e a cooperação entre os dois exércitos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A Polícia Federal e o Ministério Público cumprem mandados de prisão na cidade do Rio. A Operação Drake prendeu 4 policiais civis e um advogado acusados de venderem 16 toneladas de maconha para a maior facção criminosa da capital fluminense, o Comando Vermelho. Os policiais civis foram levados para a sede da Polícia Federal na região portuária do Rio. Na operação, cerca de 50 agentes federais cumpriram 5 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão na capital fluminense e em Saquarema, na região dos Lagos. E as armas roubadas em quartel de São Paulo podem estar no Rio. 160 militares permanecem aquartelados no quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. Os oficiais já ouviram 50 militares e a ordem é que a punição seja rigorosa contra quem desviou essas armas e não tomou conta e permitiu que elas fossem levadas. A maior suspeita é que esse armamento tenha passado pela rodovia Presidente Dutra na mão de criminosos e levado para ser negociado com traficantes no Rio de Janeiro. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje uma tese com regras sobre o uso de residências oficiais de prefeitos, governadores e presidentes da República para a transmissão de lives na internet com conteúdo eleitoral. A proposta foi apresentada pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Bendito Gonçalves, e permite aos chefes de executivo usar cômodos das residências se seguirem condições como ter neutralidade e sem símbolos ou decoração que façam ligação com o poder público, ou o cargo ocupado ter conteúdo voltado somente para a candidatura em questão. Será necessário ainda registrar na prestação de contas da campanha todos os gastos para fazer a live e eventuais doações recebidas na transmissão. Na ocasião da tese fixada, ficou reconhecido que Bolsonaro, nas eleições de 2022, teve uma conduta vedada pela lei eleitoral. Os ministros, porém, entenderam que as ações não foram graves o suficiente para levar a uma condenação. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar e o Ibovespa, o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fecharam praticamente estáveis nesta quinta-feira, com investidores repercutindo o discurso do presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Mesmo com certo otimismo com a declaração, o pregão foi marcado pela cautela diante da guerra entre Israel e Hamas. O mercado também seguiu preocupado com o preço do petróleo, que pode disparar caso o conflito se estenda por mais tempo e se espalhe por outros países do Oriente Médio. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,02% e encerrou o dia cotada a R$ 5,05 na venda. Uma pesquisa revelou que o limite no parcelamento sem juros com cartão de crédito pode levar 118 milhões de consumidores a reduzirem as compras. No início da semana, o Banco Central sugeriu que sejam, no máximo, 12 prestações. Fomos às ruas para saber qual é o hábito de consumo do brasileiro ao usar o cartão de crédito. Quando é um bem maior, uma geladeira, um fogão, eu costumo fazer 10 vezes, que fica dentro do meu orçamento e as parcelas ficam menores. Normalmente eu costumo bastante parcela, tipo 15 até 18 vezes, dependendo do produto. Se for uma televisão, alguma coisa que tenha um valor mais agregado maior, então eu parcelo em mais vezes. Eu uso bastante o parcelamento
Mas, assim, não é porque eu sou contido ou não. O parcelamento serve pra gente ali se aliviar, né? A gente parcela bastante, quando sobra um dinheirinho, já bate todas as parcelas de uma vez. O Instituto Locomotiva, que realiza pesquisas de mercado, fez um levantamento sobre os desdobramentos das possíveis mudanças nas regras do cartão de crédito. Segundo a pesquisa, 72% dos comerciantes brasileiros acreditam que devem ter queda em suas vendas se o número de parcelas sem juros do cartão de crédito for limitado. Já entre os consumidores, 77% disseram que devem comprar menos com as novas medidas propostas pelo Banco Central. O impacto sobre a atividade comercial poderia atingir até 118 milhões de consumidores no país. O estudo incluiu 800 comerciantes das 5 regiões do Brasil, formais e informais, com faturamento de até 5 milhões de reais por ano. No dia 16 de outubro, o Banco Central se reuniu com um grupo de trabalho formado por bandeiras de cartões, bancos, empresas de maquininhas de crédito e débito para encontrar soluções de como reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito. Os bancos defendem também a revisão do modelo de parcelamento sem juros. Foi sugerida a possibilidade de fixar em 12 o número máximo de parcelas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, é contrária às restrições a essa forma de pagamento. Dados recentes da entidade mostram que quase 90% do varejo tem vendas parceladas sem juros no cartão. E a possibilidade de alguma interferência nessa condição de venda que o lojista oferece aos clientes preocupa a CNC, porque a gente tem uma cultura hoje de parcelamento que ela é bastante arraigada, isso reflete a própria mudança de hábito das famílias, dos consumidores de forma geral. Nós realizamos uma pesquisa com cerca de 6 mil empresas em todas as capitais e nós percebemos que pelo menos 47% delas têm até a metade do seu faturamento dependente do parcelamento. O economista César Bergo comenta a proposta do Banco Central e do grupo de trabalho do setor de crédito. Entende o Banco Central que isso está sendo um dos motivos maiores do aumento da inadimplência das famílias, que atingiu cerca de 77%. Então é um número bastante elevado. Que existiam outras medidas, e uma delas é o cadastro. É fazer um bom cadastro das pessoas, estabelecer um limite verdadeiro, não ficar criando subterfúgio, você dando mais dinheiro que a pessoa pode realmente, com base na comprovação de renda, com base na comprovação de patrimônio, cria dificuldade para o consumidor, cria dificuldade para o lojista, e quem sofre é a economia como um todo. Porque você não tendo negócios, você prejudica basicamente todo o sistema produtivo. Lá da indústria, passa pelo comércio e vai bater no bolso do consumidor, sim. Ou seja, vai dificultar muitos negócios. Diante das possíveis mudanças, o consumidor já está pensando em como manter suas compras. Vai demorar um tempinho mais, não vou comprar menos, mas que eu vou segurar bastante para terminar as compras, eu vou, né? Porque parcelar é importante. O brasileiro gosta de parcelar, a gente parcela. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.